Quando Deus chamou Abrão e Sara, disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele levou Ló. Né? Então vamos ver quais foram as consequências disso, né? Por isso que eu digo assim nesse vídeo, né? Não leve bagagem demais numa viagem, tá? Leve o essencial. Então vem comigo, vamos ver esse negócio aí, essa história de Ló. Olá, eu sou o William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 108º vídeo, baseado em Gênesis 12. E eu quero ler o versículo 4 que diz assim: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, Abrão saiu da Síria e veio para Canaã, aquela região que é chamada hoje de Palestina, né? E que sempre foi chamada de Canaã, a terra do povo de Deus. Muito bem. Abrão foi chamado para deixar sua parentela, mas ele levou consigo o seu sobrinho, Ló. Olha, só para você ter ideia, eu vou te mostrar 3 versículos do livro de Gênesis que nos mostram como Ló, assim, trouxe, assim, desgastes, né, para Abraão, preocupações para Abraão. Gênesis 13, verso 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E foi aí nesse momento que eles tiveram que se separar. Abraão, como tio, como pessoa mais experiente, chamou Ló, seu sobrinho, e disse: olha, nós somos irmãos, como irmãos. Não convém que a gente haja contenda. Se você escolher esse lado, eu vou para o outro, escolher o outro, eu vou para aquele. E eles se separaram. Não deu para continuar mais caminhando junto. A gente vai voltar nesse texto. Segundo texto que eu quero mostrar para você, Gênesis 14, 11 e 12. Tomaram todos os bens de Sodoma, naquela guerra de 4 reis contra 5, e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, foram-se. Então, nós temos aqui a história de que, quando Sodoma e Gomorra, determinada vez, entrou ao lado de outras 2 nações contra 5 nações, eles foram levados sequestrados. E Abrão teve que juntar lá 318 soldados, pessoas valentes, e foram lá e tiraram Ló do cativeiro. Ele, a sua família, os seus pertences, enfim, todos que ali estavam. Quero ler um terceiro texto. Aconteceu o quê? Destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abrão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Ló foi habitar pertinho de Sodoma. E a Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esse foi Ló. Os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. Abraão teve que correr atrás de Ló para tirá-lo do cativeiro, do sequestro. E Abraão teve que interceder muito a Deus por Ló, para que ele não sucumbisse na destruição de Sodoma e Gomorra e das demais cidades ali vizinhas. É curioso, né? Porque às vezes a gente cria situações para a gente assim complexas, né? Abrão foi chamado e Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei.
Sabe o que isso me faz lembrar? Vê se você não concorda comigo. Olha esse mapa aqui. Olha esse mapa. Ah, o mapa da primeira viagem de Paulo. Está lembrado? Paulo fez 3 viagens, né? E talvez a quarta, a ida até Roma. Mas a primeira viagem de Paulo, vejam vocês que a Bíblia nos diz exatamente assim, que capítulo 13 de Atos, que o Espírito Santo disse à igreja: apartai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E a Bíblia nos diz que quando eles foram recomendados pela igreja para a obra missionária, eles levaram com ele João Marcos, parente de Barnabé. Levaram João Marcos a tiracolo. E aí o que aconteceu? Atos 13, verso 13, leio: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, se você olhar novamente para o mapa, você vai ver que Paulo, nessa localidade, ele nem pregou o evangelho. Por isso que quando ele estava em Derbe, ele podia ter voltado para Antioquia a pé, mas ele voltou o caminho, foi a Perge para pregar o evangelho, justamente onde João Marcos retornou para Jerusalém, abandonou a viagem missionária. Significa que não estava preparado ainda. Isso rendeu problemas futuros para Paulo, Barnabé, etc. Coisas que só foram resolvidas muito tempo depois. Conclusão: quando Deus pedir alguma coisa para você, preste atenção nos detalhes, para você poder não inventar. Quando a gente inventa, a gente é que perde. Deus sabe o que faz, o que fala, o que determina. A gente não. Então, a gente tem que seguir direitinho. Abrão atendeu, obedeceu, mas levou consigo mala demais. Uma mala pesada, né? Como diz aí, de papelão no meio da chuva e sem alvos. Né? Então, isso foi Ló, isso foi João Marcos também, simplesmente porque eles inventaram em cima do chamado de Deus. Olha, se você gostou, dá uma clicada aí, curta aí, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, faça perguntas e comentários. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.